Ano Novo, o autor e consumador. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Numa das margens do rio Irauadi, no norte de Mandalari, que fica em Mianmar, a antiga Birmânia, há um monumento curioso que poderia ser chamado de Monumento à Deficiência Humana. Eu vou contar sobre isso para você. Esse monumento tem 45 metros de altura e abrange diversos quarteirões da cidade. É uma construção sólida, muito maciça, feita de tijolos, e ela foi erguida por ordem de um antigo rei birmanês para servir de base para o que seria o maior templo do mundo. Mas agora é apenas um montão de tijolos. O dinheiro do rei não havia acabado, mas a sua confiança se esgotou. Então a superstição entrou em cena, a construção parou e os esforços reais foram abandonados. É muito ruim quando começa um projeto e não termina. E a história mostra isso pra gente. Não é bom começar algo e não concluir. Com Deus, no entanto, isto não acontece, porque a Bíblia fala que o nosso Criador e Salvador é o Alfa e o Ômega, ou seja, o A e o Z, o princípio e o fim. Ele sempre termina aquilo que começou. Ele concluiu a obra da criação, Gênesis capítulo 2, versículo 1, e da mesma maneira que ele concluiu a obra da criação, Jesus veio à Terra a fim de realizar a obra de seu Pai, como está em João capítulo 4, verso 34. E ao morrer, quando ele disse, está consumado, pôde declarar que foi bem-sucedido. Ele começou uma obra semelhante ao criar o mundo e também concluiu essa obra ao redimir a humanidade. Você vê isso em Romanos capítulo 9, verso 28. Ou seja, aquele que iniciou a história da Terra e aquele que iniciou a minha história é o mesmo que vai dar término a ela. O texto bíblico que eu acabei de ler para você hoje, de Hebreus capítulo 12, versículo 2, é um texto importante e nele Paulo diz que Cristo é o consumador da nossa fé. Ou seja, depois de morrer pelos nossos pecados, Jesus não nos abandonou à nossa própria sorte, mas ele dá a semente da fé e continua a nutri-la. Como? Através da justificação pela fé. Ele declara que estamos livres de nossos pecados, estamos livres do nosso passado. E depois, mediante o seu Espírito, ele inicia uma obra contínua de santificação, ensinando-nos a sua vontade. E não somente isso, ele também desenvolve o nosso caráter, desenvolve os nossos hábitos de obediência, fortalece a nossa confiança em Deus e nos dá a certeza da nossa salvação através do seu sangue. Embora o desenvolvimento do caráter seja uma obra que dure a vida toda e é uma obra de Deus, devemos cooperar com o Senhor, com o Espírito de Deus e nos submeter a Ele num processo contínuo, diário. E no contexto do verso de hoje, é declarado que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente, diz Paulo, nos assedia. E a partir disso, continua a Bíblia, correr com perseverança a carreira que está proposta diante de nós. É o que está antes aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que você pode ler na sua Bíblia. Eu acabei de parafrasear o que o apóstolo escreveu. Então, nós temos de estar dispostos a resistir pela graça de Cristo até as últimas consequências, Hebreus 12, verso 4. E assim, estamos nos preparando para o encontro com Cristo que em breve acontecerá, quando Ele vier das nuvens com poder e grande glória. E ano após ano, estamos mais próximos desse grande evento. Portanto, o ano passado já ficou, e o que está chegando está nos aproximando mais daquele dia em que nos encontraremos face a face com o nosso Salvador. E então, você está preparado para, nesse ano que se inicia, viver diante da presença de Deus em santidade e consagração? Vamos orar então pedindo ao Senhor que abençoe o ano que está chegando, para que ele possa ser, acima de tudo, um ano de bênçãos e de proximidade da sua volta.
Senhor, estamos nesse momento nos despedindo de um ano que ficou para trás. 2024 agora faz parte da história, é passado. 2025 está chegando. Que o Senhor possa nos ajudar através do Teu Santo Espírito, ao nos aproximarmos cada vez mais de Ti nesse ano que se inicia. Que possamos ter comunhão com Tua Palavra, que possamos orar mais fielmente a Ti. Usa-nos, Senhor, como instrumentos do Teu reino e dá-nos a Tua paz e o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Feliz Ano Novo.